Olá, prescritos, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu vou falar do raciocínio clínico para determinar, para definir a concentração dos princípios ativos na sua formulação. Então, para vocês entenderem, terem um norte, como que a gente então coloca lá cada concentração, qual que é esse raciocínio clínico, a fim de que de fato vocês entendam, né, como que uma prescrição é feita, como que a gente pensa em cada concentração de cada ativo, tá bom? Já depois da vinheta. Aqui é a doutora Rafaela Castro. Vamos então começar falando do raciocínio clínico para determinar, para definir a concentração dos seus princípios ativos na sua formulação tópica. Nós temos 6 raciocínios, então a gente tem que ter 6 raciocínios. Primeiro, eu saber a concentração de cada princípio ativo. Então, cada princípio ativo já tem uma concentração pré-determinada, mínima e máxima. Então, já foi feito um estudo e isso já vem pra gente pronto. Então, a concentração mínima ao qual ele tem que ter feito na pele, então esse é o mínimo para que de fato aquele princípio ativo tenha uma ação naquela pele, e a concentração máxima, então a concentração de uso de segurança máximo. Por exemplo, vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Então a gente tem exemplo: ácido mandélico, ao qual a concentração mínima dele é 2% e a concentração máxima 10%. Isso eu estou falando de uso home care, tá? De uso em casa. Exemplo: ácido fítico, a concentração mínima 0,5% e a concentração máxima 2%. Outro exemplo: ácido cógico, concentração mínima de 1%, concentração máxima de 4%. Exemplo: alfa-arbutin, concentração mínima, então para eu ter um efeito na pele 0,5%, concentração máxima, então de uso de segurança 3%. Alfa-bisabolol, de 0,1% a 1%. Ácido hialurônico, de 1 ou 0,5%, depende da literatura, a 5%. Depantenol, de 0,5% a 2%. Hidroviton, de 1 a 2%. A gente tem algumas substâncias que têm uma concentração única, né, que é a de estudo, exemplo, niacinamida, 4%, hidroquinona, 4%. Então, todos os princípios ativos, já houve um estudo e a gente tem aquela concentração de referência, tá? Então, eu tenho primeiramente que saber as minhas concentrações recomendadas. Então, vamos lá. Esse foi o primeiro raciocínio. Segundo, então, primeiro, eu tenho que saber a concentração. Segundo, se eu vou prescrever aquele princípio ativo isolado ou associado, por exemplo, se eu for prescrever um ácido mandélico isolado, então uma forma lá despigmentante, por exemplo, posso prescrever ele até 10%, se for isolado, e assim por diante. Se for um código, vou prescrever só ele até 4% e assim por diante. Mas se eu for associar, então se eu for ali ter a sinergia de vários ativos na minha formulação, eu tenho que diminuir
essa concentração máxima. Eu não posso colocar todos os ativos na concentração máxima. Então, eu iria colocar o mandélico, se for associado, 2, 3, 5%. Eu não posso colocar o máximo. Por quê? Se eu coloco vários ativos em uma formulação e cada um eu coloco o máximo de concentração, se for uma fórmula despigmentante, queratolítica, por exemplo, essa formulação vai ficar forte demais. O paciente sequer vai conseguir usar quando eu falo de um despigmentante ou de um queratolítico. Vai sensibilizar demais aquela pele. Então, segundo ponto, pensar se eu vou prescrever isolado ou associado. Terceiro ponto, se eu vou prescrever despigmentante, vou pensar no fototipo de pele. Então, fototipos altos. Eu não vou prescrever uma hidroquinona, por exemplo, que pode gerar hipocromia, então eu não vou correr esse risco. Os demais despigmentantes não vou colocar concentrações muito altas, então eu vou reduzir essa concentração. Então, 3 pontos já falamos. Saber a concentração, se eu vou prescrever isolado ou associado, fototipo de pele, então quando eu penso aí principalmente em despigmentantes, vou pensar no grau de sensibilidade dessa pele. Então, se essa pele é muito sensível, se ela é mais resistente. Quando eu penso também em prescrever um queratolítico, como ácido retinóico, se essa pele é muito sensível, vou prescrever a concentração mínima desse ativo, vou prescrever lá um 0,025. Ah, é uma pele mais resistente. Se é uma pele mais resistente, vou prescrever uma concentração maior, 0,5, por exemplo, uma pele que vai suportar. Se essa pele é sensibilizada, vou colocar ali algum ativo calmante, algum modulador inflamatório. Então, vou pensar também na sensibilidade, bem como vou reduzir a minha concentração. Outro ponto, grau de disfunção estética. Então, por exemplo, essa pele é desidratada, mas ela é levemente desidratada. Então, eu vou colocar ali concentrações baixas. Não tem por que eu colocar concentrações muito altas. Ah, não, essa pele é muito desidratada. Então, ela tem um grau alto ali de ressecamento. Então, eu coloco concentrações mais altas. Essa pele precisa de muita hidratação. Ah, uma hipercromia ali, uma mancha bem importante. Boto concentrações mais altas. Não, é uma mancha muito sutil. Boto concentrações mais baixas. Sexto e último ponto. Eu tenho que saber a característica química desse princípio ativo. Então, solubilidade, peso molecular. O peso molecular vai falar o quão que ele vai permear essa pele, e aí, consequentemente, se ele vai agredir demais essa pele, se ele vai permear lentamente, não agride tanto, se ele permeia mais rápido, ele pode agredir um pouco mais essa pele. Então, esses são os raciocínios. E eu vou aqui colocar exemplos, tá? Então, pra gente conseguir, vocês conseguirem elaborar, visualizar isso melhor. Então, por exemplo, vou prescrever uma fórmula despigmentante. Com uma formulação aqui isolada e outra associada. Tá? Então, tem uma paciente que tem lá uma hipercromia pós-inflamatória, essa pele também é oleosa, vou prescrever ácido mandélico. Vou prescrever ele isolado. Então, coloco aqui ácido mandélico, 10%. Se essa pele não for sensibilizada, posso colocar aqui 10%. Coloco sempre, né, a minha base, o meu QSP. E aí vou depois discriminar como que ele vai fazer uso. Bom, agora eu quero associar. Eu vou associar, é sempre interessante a gente associar, que aí você tem vários mecanismos de ações diferenciados e assim a gente tem sempre um resultado melhor. Então vamos lá, vou associar. Então aqui, ácido mandélico
Se eu vou associar, eu vou reduzir a concentração. Então, aqui, por exemplo, 3%. Ácido fítico vai ficar 2%. Eu vou explicar para você por quê. Ácido códico. Vou deixar, ó, se ele é o máximo é 4%, eu vou deixar aqui, por exemplo, 2%. Alfarbutim. O máximo é 3%, vou deixar aqui 1%, por exemplo. Alfa-bisabolol. Vou deixar aqui, por exemplo, 0,5%, tá? Então, ó, eu vou associar, eu reduzo as minhas concentrações. Olá, prescritos! Fiz uma pausa para trazer uma novidade para vocês, que é o lançamento do curso Prescrição Sem Medo, curso de introdução à prescrição estética com ênfase em dermos cosméticos e fórmulas magistrais tópicas, um curso em formato EAD, curso pensando em você, que quer agregar valor ao seu trabalho, conceituar o seu trabalho, quer potencializar os seus resultados. Essa é uma oportunidade de você dominar de fato o campo da prescrição estética. Se quiser mais detalhes, tem um grupo no Telegram ao qual eu não só coloco detalhes relacionados ao curso, mas eu também coloco conteúdos exclusivos relacionados ao campo da prescrição. Vou deixar o link na descrição desse vídeo e não percam essa oportunidade. E por que eu não me preocupei muito aqui com o ácido fítico? O ácido fítico, ele tem um peso molecular de 600 mol. Isso é um peso molecular alto. Então, ele vai permear a pele de forma muito suave, muito lenta, não vai sensibilizar essa pele. Para além disso, além dele ter ação despigmentante, ele ser um quelante de cobre que vai inibir tirosinase, ele também tem ação anti-inflamatória, tem ação hidratante, então é um ativo que não sensibiliza a pele. Se eu for comparar com ácido cógico, que é um despigmentante, que também é um quelante de metal, que vai quelar cobre, que vai inibir tirosinase, o ácido cógico tem um peso molecular de 152 mol. Então, olha como é bem menor. E ele não tem essa característica de ser modulador inflamatório, hidratante. Então, ele permeia a pele mais rapidamente. Apesar de, comparado a outros ácidos, ser um ácido mais fraco, se eu comparar com o ácido fítico, ele é mais forte que o ácido fítico, por exemplo. Mas se eu for comparar ele com o alfarbutim é mais forte que um código. E assim por diante. Mas enfim, por isso que eu não reduzi a concentração do meu ácido fítico, tá? Outra situação, peguei um paciente com uma pele sensibilizada, uma pele ali que é muito reativa, que se sensibiliza com facilidade. Então, ó, vou botar aqui do lado para a gente comparar com essa formulação, como seria. Então, aqui, uma pele sensível. Então, numa pele sensível, colocaria uma fórmula bem fraquinha. Então, eu peguei uma pele com mancha, mas que também é sensível. Então, já bota aqui um mandélico, exemplo, 2%. Se eu penso só numa ação despigmentante, supondo que fosse outra situação que não fosse de uma pele sensível, e eu quero só a ação despigmentante daquele ativo, entre escolher o fítico e o cógico, eu escolheria o cógico, que tem um peso molecular mais baixo, que vai permear melhor essa pele, que vai ser mais forte que o cógico. Mas se eu estou com uma pele sensível, entre escolher um e outro, vou escolher o fítico, que tem um peso molecular alto, que também é hidratante, que também é anti-inflamatório. Então aqui coloco o ácido fítico. Posso deixar 2% por essas características. Se eu colocar aqui o arbutin,
Ó. Reduzo ainda mais essa concentração. E o alfa-bisabolol, que é um modulador inflamatório, eu posso colocar mais alto. E se eu quiser, já que essa pele é sensível, eu posso colocar até um outro ativo que module essa inflamação, que seja uma ação, tenha uma ação hidratante. Então, para além aqui do FITC e do alfa-bisabolol, para ter uma fórmula despigmentante suave que ao mesmo tempo vai modular essa inflamação, que vai hidratar essa pele e eu não pioro essa sensibilidade. Posso colocar aqui, por exemplo, MDI Complex, que é um ativo que é composto por glicosaminoglicanos, vai ter ação hidratante, vai modular a inflamação. Vou botar aqui um gel creme. Tá? Então, qual o raciocínio para o sensível? Se eu tenho despigmentante ou queratolítico, eu reduzo a concentração. Agora, se eu tenho um ativo hidratante, um modulador inflamatório que vai ajudar nessa sensibilidade, nessa inflamação, eu posso aumentar um pouco a concentração, tá? Então, de acordo com a proposta, que eu diminuo ou que eu aumento essa concentração. Outro cenário, pensando na disfunção estética. Então, eu tenho uma pele que tem uma hipercromia pós-inflamatória importante, uma mancha bem escurecida. Então, eu já posso aumentar essas concentrações, comparando com a do sensível ou até com aquele exemplo, né, do isolado e do associado. Então, por exemplo, ácido mandélico, já vou colocar aqui, ó, uma concentração maior, 5%. O ácido cógico, vou deixar aqui ele 2%. O alfarbutin, posso deixar também 2%. Alfa-bisabolol, 0,5%. Eu sempre gosto de colocar um ativo ali para modular a inflamação. Então, se eu tenho um exemplo de disfunção estética, uma hipercromia pós-inflamatória mais acentuada, eu aumento a minha concentração. Essas aqui são fórmulas que eu coloquei até agora que eu poderia usar em qualquer fototipo de pele. Agora, se eu tenho um fototipo muito alto, eu não poderia colocar aqui, por exemplo, sei lá, uns 7% de mandélico, mais 4% de cógico. O ácido cógico, por ele ser menos sensibilizante comparado aos demais, eu posso até colocar o máximo dele, dependendo do grau de mancha daquela pele. Então, aqui um arbutin, 3%, por exemplo, tá? Se fosse um fototipo alto, eu não colocaria concentrações tão altas, bem como eu não boto uma hidroquinona, tá? Agora, só aqui da formulaçãozinha do azul, posso usar tranquilamente um fototipo alto. Outra situação, supondo que eu peguei uma pele com um grau, né, de desidratação, então a pele ali ressecada, né, uma desidratação suave, sutil. Então vamos lá, vou colocar, por exemplo, então aqui, ó, suave, ácido hialurônico, deixa eu melhorar minha letra, que ela é muito ruimzinha. Hialurônico, 1%, vou colocar um D-pantenol, 0,5%, um hidroviton, 1%,
aqui uma desidratação suave. Aqui já é o contrário, né? Quando eu penso em despigmentante ou queratolítico. O contrário não, desculpa, aqui eu também vou reduzir. Então, se eu tenho lá uma disfunção estética, né, que é muito sutil, eu diminuo a concentração. Não tem por que eu colocar concentrações muito altas. Então, aqui uma fórmula hidratante suave. Agora, se eu tenho uma desidratação mais agravante, então um grau de ressecamento muito grande, eu vou aumentar essas concentrações. Então, aqui uma desidratação, né, agravante, importante. Então, eu posso botar aqui um ácido hialurônico 5%, por exemplo, 3%, 5%. Um depantenol, 2%. Um hidroviton, 2%. Então, eu tenho aqui uma fórmula mais forte, com capacidade hidratante maior. Então, para uma pele ressecada, com um grau aí de desidratação maior, mais importante. Então, esses são os pontos, recapitulando, né? Vou determinar, já tenho que saber o mínimo e o máximo da minha concentração, se eu vou prescrever isolado ou associado. Quando eu penso em queratolítico, fototipo de queratolítico ou despigmentante, vou pensar no fototipo de pele, vou pensar no grau de disfunção estética, então se é desidratada, de mais, de menos. A hiperpigmentação, então qualquer disfunção, vou pensar na gravidade, vou pensar na característica química daquele meu princípio ativo, no grau de sensibilidade, para eu pensar se a minha concentração vai ser alta ou se vai ser baixa, tá bom? Então esse foi o nosso assunto de hoje, desenvolvendo o raciocínio clínico para definir, para determinar a concentração da sua formulação. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu vou responder com todo prazer. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com os colegas, né, a fim de que vocês possam aí compartilhar conhecimento, difundir esse conhecimento que está sendo agregador. Se inscrevam no canal, coloquem lá o sininho para toda segunda vocês terem o alerta lá do vídeo novo no canal. Então aqui no canal Prescrição Sem Medo, e até a próxima.